Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. A Loira Cadáver. Um conto escrito por Agmael Lima. Contam que há muitos anos, vivia em Nova Ipixuna uma mulher chamada Zaira. Seus olhos eram azuis como o céu, e seus cabelos loiros esvoaçavam ao vento, dando-lhe um ar angelical. Seu corpo era uma obra-prima divina, com curvas sinuosas e pele macia que convidavam ao toque. Os olhos de quem a via eram atraídos para sua boca sedutora, com lábios carnudos que prometiam prazeres indizíveis. Zaira possuía uma graça selvagem, desfilava pelas ruas da pequena cidade, como se o mundo inteiro fosse a sua passarela. A sua beleza hipnotizante, o seu corpo curvilíneo envolto em um longo vestido branco e justo, realçava cada contorno seu, dando a ela uma mistura de sensualidade e poder, que tinha a capacidade de fazer qualquer homem perder o fôlego. A tentadora Zaira era filha de um casal de idosos, e morava em uma modesta casinha no final da rua Puraquequara, no bairro central de Nova Ipixuna. Dizem que todo final de semana, ela gostava de participar das festas organizadas pelas danceterias e clubes da época. Muitas vezes deixavam os seus pais sozinhos, e saía em busca de diversão dançando e bebendo, e só voltava para casa de madrugada, completamente embriagada. Apesar dos conselhos recebidos dos seus pais, a moça nunca quis deixar aquela vida boêmia e desregrada, e continuava se divertindo na noite neo-ipixunense. Contam que numa dessas noites de diversão, apareceu um rapaz desconhecido, que encantado com a beleza de Zaira, com ela dançou, bebeu e se divertiu, durante boa parte de uma noite de sábado em 1987. Quando chegou a madrugada, depois de muita bebedeira, o rapaz prometeu deixar ela em casa. Saíram os dois de carro, mas ele a levou para um beco de rua, onde abusou dela sexualmente. Depois do abuso, o jovem a estrangulou e jogou o seu corpo no meio da rua, e fugiu em alta velocidade para um rumo ignorado. O corpo sem vida de Zaira foi encontrado na manhã seguinte. O seu sepultamento aconteceu ainda na tarde daquele triste domingo. Seus pais, depois de alguns meses, abandonaram a casinha onde moravam, e se mudaram de Nova Ipixuna. Contam que desde então, a alma penada de Zaira vaga pelas ruas da cidade, em busca de vingança e assombrando todos aqueles que levam uma vida semelhante àquela que a levou à morte. Na madrugada de 14 de julho de 1992, depois de se divertir bastante numa festa ocorrida no Forró da Cega, Aderbal voltava sozinho para sua casa. Ele conta que ao chegar na esquina da rua Puraquequara com a Capitariquara, percebeu que debaixo de um sombrio pé de manga, estava em pé uma mulher loira e muito atraente. O jovem boêmio não se lembrava de ter visto aquela beldade no forró de onde vinha, certamente ela não estava lá. Aquela mulher era tão atraente que dificilmente Aderbal não a teria notado se aquela festa ela tivesse frequentado. O rapaz ficou hipnotizado com a sedução daquela jovem, se aproximou dela, e assim que começaram a conversar, ela disse que precisava de companhia até a sua casa que ficava no final da rua. Ela disse que se chamava Zaira,
e que morava há vários anos em Nova Pichuna, e que apesar de terem sido apresentados, ela há alguns dias estava a fim de conversar com Aderbal. O jovem morava há pouco menos de 2 meses em Nova Pichuna, e talvez por nunca ter ouvido comentar sobre as aparições da loira fantasma naquele distrito, ele se prontificou a acompanhar aquela bonita moça até a residência. Saíram os dois pela rua, a madrugada estava gelada, e ele se abraçou a ela para amenizar o frio, e seguiram conversando até a habitação da misteriosa mulher. Enquanto caminhava, ela lhe disse que morava sozinha, e ao chegar no local, ela convidou o rapaz para adentrar para conversar um pouco, pois havia gostado muito dele, e gostaria de contar com a sua companhia para aquele restante de noite. Aderbal, se achando felizardo por ter recebido aquele convite, adentrou a casa daquela mulher. Sentaram os dois num sofá, e em poucos minutos, começaram a se beijar maliciosamente. Segundo Aderbal, a ira era tão bela que parecia a visão do paraíso. Sua beleza inebriante e o seu perfume envolvente o atraía. A sua pele clara, sedosa e perfumada era um convite à tentação, e seus lábios quentes era morada de beijos apaixonados e inesquecíveis. Seus cabelos longos e perfumados balançavam ao vento como uma cascata de ouro. Era impossível resistir ao seu charme e sedução. Com Zaira nos seus braços, era como se Aderbal tivesse flutuando em um mundo de sensações e prazer, envolvido num aroma inebriante e uma beleza inigualável. Entre carícias e toques, os dois se amaram ali mesmo no sofá, e assim que terminaram continuaram abraçados por alguns minutos, até que Aderbal notou algo de diferente em Zaira. Os seus cabelos outrora sedosos, cheirosos e brilhantes, ficaram emaranhados, e exalavam um cheiro de mofo apodrecido, e o seu vestido se rasgava a um simples toque, a sua pele antes macia, começou a se enrugar e os olhos afundaram em seu rosto. Zaira havia se transformado em um cadáver em decomposição. Naquele momento, Aderbal ficou aterrorizado e tentou fugir, mas a loira transformada em cadáver o agarrou com força. Seus dedos ossudos cravaram-se na carne do rapaz, enquanto ela lhe dizia que a vida de boêmio que ele vivia ainda o levaria à desgraça, que ele mudasse os seus hábitos antes que fosse tarde demais. Aderbal começou a rezar até que conseguiu escapar das garras da loira cadáver, e em seguida fugiu daquela casa em desespero, assombrado com o que tinha acabado de acontecer. Ele nunca mais voltou à vida boêmia, e passou a viver uma vida mais recatada e tranquila. Mas mesmo assim, as imagens da loira cadáver continuam assombrando os seus sonhos, lembrando ao mesmo da lição que havia aprendido da maneira mais assustadora possível. Hoje, a mulher dos cabelos negros. Um conto escrito por Agmael Lima. Emanuel mora em Nova Pichuna desde a fundação do povoado. Ele me contou que em 1999, vivenciou uma experiência assombrosa que nunca mais vai se esquecer da mesma. Ele afirma que numa noite de sábado de setembro, enquanto voltava sozinho de uma festa para sua casa, a lua cheia clareava a madrugada, a cidade estava calma, e um ar estava fresco acompanhado de uma brisa suave, carregando consigo o aroma doce das mangueiras floridas. Enquanto caminhava despercebido pela travessa Sumaoma, Emanuel notou que debaixo de um pé de jambo, estava uma mulher sozinha, que parecia esperar por alguém. Era uma linda morena, alta e esguia, com cabelos compridos que desciam como uma cachoeira pelas suas costas.
Ela usava um vestido branco, que parecia brilhar na luz do luar. Emanuel, que na época já morava em Nova Pichuna há mais de 20 anos, não conhecia aquela estranha mulher, mesmo assim se aproximou dela. Começaram a conversar, e conversa vai, conversa vem. Ela convidou o andarilho a conhecer a sua casa, pois lá os dois poderiam vivenciar momentos para lá de especiais. Fascinado pela beleza daquela mulher, sem hesitar, Emanuel aceitou o convite, e os dois começaram a caminhar de mãos dadas pela rua. Os cabelos longos e perfumados da jovem esvoaçados pela brisa noturna, eram símbolo de feminilidade e sensualidade, e criava nela um contraste dramático com a sua pele e os seus olhos, destacando ainda mais a sua beleza natural. Ele parecia hipnotizado pela beleza da desconhecida, e por isso não se atentou a observar para onde os dois estavam indo. De repente, num lapso de lucidez, ele se deu conta que estavam diante do portão do cemitério Nossa Senhora da Penha. Foi nesse momento que Emanuel olhou diretamente para a mulher na qual havia acompanhado, e notou que o seu rosto estava se tornando cadavérico e coberto de larvas. Diante de tal aparição, ele percebeu que havia acompanhado uma assombração, e seguida entrou em pânico, saindo correndo do local em avançado estado de pânico, e com o coração acelerado de um temível medo enraizado em sua alma. Emanuel relatou-me que enquanto fugia desesperado, a mulher fantasma corria atrás dele, o chamando insistindo para que ele viesse conhecer a sua casa. Mas ele continuou a correr, até que finalmente conseguiu chegar em casa, e trancou todas as portas e janelas, e lá ficou acordado durante o restante daquela noite, ouvindo as risadas da mulher que caminhava do lado de fora. No dia seguinte a mulher já havia desaparecido, porém por muitos anos, Emanuel evitou sair de casa durante a noite, com medo de encontrar novamente a mulher dos longos cabelos negros. Anos depois, quando já estava velho e ainda solitário, numa noite fria, Emanuel ouviu uma batida na sua porta. Com certo receio ele atendeu, e grande foi a sua surpresa, quando viu que diante dele estava a dita mulher. Seu corpo ainda continuava belíssimo, porém o seu rosto continuava em avançado estado de decomposição, e as larvas ainda se moviam sobre a sua pele. Ele fechou a porta diante da fantasmagórica mulher, enquanto ela saiu destilando a sua risada macabra. Porém, antes de sair dali, ela revelou a Emanuel que não adiantava ele tentar fugir dela, pois mais cedo ou mais tarde, ele haveria de se juntar a ela no reino dos mortos. O sobrenatural amor de mãe. Um conto escrito por Agmael Lima. Era uma noite de tempestade intensa, com chuva torrencial e trovões ecoando pela escuridão. Transcorria o ano de 1997, e Aprígio, um caminhoneiro morador neoipixunense, dirigia cautelosamente pela deserta PA 150, num trecho entre Marabá e Nova Ipixuna. As árvores à beira da estrada balançavam ferozmente, como se quisessem alertá-lo sobre algo sinistro que se aproximava. De repente, emergindo da escuridão, Aprígio avistou uma figura frágil à beira da estrada. Era uma mulher, encharcada pela chuva, tremendo de medo. Seus olhos estavam cheios de desespero, e suas mãos imploravam por ajuda. O caminhoneiro parou o caminhão, sentindo uma sensação de inquietação percorrendo seu corpo. A mulher implorava em meio ao dilúvio, pedindo que por favor ajudasse seu filho de apenas 2 anos que encontrava ferido,
e preso entre as ferragens do seu carro que havia caído na ribanceira logo à frente, enquanto ela dirigia no meio daquele temporal. Aquela mulher em completo desespero disse que por mais que ela tivesse tentado, não tinha conseguido retirar a criança daqueles destroços, mas ele estava vivo, apesar de muito ferido, e por isso estava precisando de ajuda urgente. O coração de Aprígio acelerou ao ouvir aquelas palavras desesperadas. Ele seguiu a mulher até a ribanceira, onde um carro se encontrava retorcido mergulhado no meio à escuridão. A chuva caiu pesadamente, misturando-se com o sangue que pintava o veículo acidentado. Aprígio se aproximou com cautela do carro destruído, e entre as ferragens retorcidas, encontrou uma visão angustiante. Havia uma criança, um menino de poucos anos, todo ensanguentado e lutando para respirar. Suas mãos pequenas estavam apertando as grades de metal, e seus olhos refletiam dor e medo. Enquanto Carlos lutava para libertar a criança, uma onda de horror o dominava. Ao lado do menino, entre as ferragens, havia o corpo sem vida de uma mulher. Seu rosto estava pálido, e seus olhos vazios testemunharam a tragédia que havia se desenrolado. Enquanto lutava desesperado para salvar a criança, o caminhoneiro percebeu que a mulher que havia lhe pedido ajuda tinha sumido sem nenhuma explicação. E assim que retirou o menino das ferragens, Aprígio retirou a sua camisa e enrolou naquele menino, tentando acalentar o infeliz garoto naquele momento de dor. Porém uma coisa lhe causou extrema surpresa, que fez com que Aprígio sentisse um arrepio percorrer sua espinha, pois ele havia constatado que a mulher falecida naquelas ferragens era a mesma mulher que havia parado seu caminhão momentos antes. Como aquilo poderia ser possível? Pois a mulher estava morta e, ao mesmo tempo, apareceu para pedir ajuda. Daí Aprígio percebeu que estava diante de algo sobrenatural e além da compreensão humana, e teve certeza que o espírito protetor daquela mãe, em seu último ato de desespero, veio pedir a sua ajuda para salvar a vida do seu filho. No meio da escuridão, uma verdade se revelou a Aprígio, que o amor de uma mãe é tão poderoso, que é capaz de ultrapassar as fronteiras da vida e da morte, para proteger os seus filhos. Pois aquela mulher, mesmo após ter perdido a própria vida, havia retornado para garantir a segurança de seu filho agonizante. Com lágrimas nos olhos, Aprígio envolveu a criança em seus braços, e lutando contra a força da chuva e a tristeza que o consumia, se afastou do carro destruído, com a figura daquela mulher morta em sua mente, e seguiu até o hospital de Nova Pichuna, levando a criança ferida, após testemunhar quão inabalável é o amor de uma mãe. No dia seguinte ao acidente, as notícias da milagrosa sobrevivência da criança se espalharam rapidamente. A família do menino foi localizada, e com corações cheios de alívio e esperança, eles vieram ao hospital para cuidar do mesmo, e expressar gratidão ao heróico caminhoneiro que salvou sua vida. À noite, Aprígio voltou para sua casa cansado, mas com o coração cheio de emoções. Enquanto se deitava em sua cama, tentando processar todos os eventos que ocorreram, uma presença suave encheu o quarto. Ele sentiu uma leve brisa e percebeu que não estava sozinho. Diante de seus olhos incrédulos, a alma da mãe da criança, envolta em uma luz brilhante, apareceu diante dele. Seus olhos estavam cheios de gratidão e amor, dizendo que estava ali para agradecer pessoalmente por tudo o que ele havia feito pelo seu filho.
A alma daquela mulher ainda disse a Prígio que ele tinha sido um instrumento do destino, que num ato de compaixão e coragem, salvou a vida daquela criança. Depois disso, a alma da mulher sorriu com ternura, emanando uma luz ainda mais brilhante ao seu redor, e em seguida desapareceu. Enquanto aquele espírito desaparecia, Aprígio se sentiu envolvido numa sublime paz, pois sabia que a visita da alma daquela mãe era uma lembrança poderosa de que o amor verdadeiro é eterno e transcendental. De hoje. O Homem de Preto. Um conto escrito por Agmael Lima. No município de Nova Ipixuna existe uma estrada rural, que interliga a Vila Boa Esperança ao lugarejo conhecido como Pique 16. Tal via carrega consigo uma aura misteriosa, e é muito famosa por ser palco de avistamentos fantasmas durante a noite. Muitos andarilhos e viajantes afirmam terem se deparado com um solitário homem vestido de preto, peregrinando estrada afora durante a madrugada. São inúmeras histórias sobre o avistamento desta figura fantasmagórica, que na calada da noite se desperta aparentemente necessitada de alguma ajuda, porém quando alguém se aproxima da solitária figura, algo extraordinário acontece, e o homem simplesmente se desvanece no ar, deixando apenas um vazio e o eco assombroso da sua presença. Aqueles que vivenciaram a infeliz experiência dizem terem ficado perplexos, tentando encontrar uma explicação lógica para o ocorrido. Há anos essa aparição alimenta o imaginário da comunidade local, porém não há um consenso para explicar a origem da misteriosa assombração. A explicação mais aceita é de que o tal Homem de Preto é o espírito de alguém que teria morrido tragicamente naquela estrada, ou seja, se trata do espírito de um viajante que pereceu, vitimado por um latrocínio naquela mesma estrada anos atrás. Há relatos que desde então, a alma perturbada do viajante assombra aquela via, buscando alguma forma de redenção. O meu avô José Carolino conta que no final da década de 80, as estradas que ligavam a Vila Boa Esperança até a sua pequena fazenda, que ficava localizada um pouco depois do Pique 16, eram muito precárias, sendo que no período do inverno amazônico, ficavam intrafegáveis, o que obrigava que os moradores tivessem que vir a pé ou a cavalo até a vila, onde faziam as suas compras. Vô Carolino disse que certa tarde de inverno, precisou vir até a Vila Boa Esperança, um percurso que passava de 20 quilômetros, porém era necessário que ele fosse até lá. Para isso arreou seu cavalo e veio cavalgando no meio daquele extenso lamaçal. Assim que resolveu as suas coisas na vila, o meu avô começou a traçar o caminho de volta, e já era quase 7 da noite quando ele enveredou por aquela estrada silenciosa rumo à sua casa. Enquanto seguia seu caminho, os relatos sobre o espírito da estrada ecoavam em sua mente, mas ele ainda mantinha uma dose de ceticismo. Enquanto cavalgava, meu avô sentia que uma atmosfera pesada pairava no ar, e de vez em quando, sentia um arrepio percorrer sua espinha. Por um momento, uma névoa sinistra começou a se formar na estrada, obscurecendo sua visão. De repente, do meio do denso nevoeiro, vô Carolino avistou um homem solitário na beira da estrada. Era uma figura fantasma que havia emergido das sombras, materializada na figura de um andarilho misterioso, totalmente vestido de preto. Segundo meu avô, da distância em que estava, ele não conseguia ver o rosto do homem, e isso ocorria por causa do nevoeiro, mas principalmente pelo mesmo estar com um enorme chapéu preto sobre a cabeça, sendo que o tal chapéu impedia que revelasse o seu rosto.
Naquele momento, o coração do meu avô disparou, mas ele decidiu se aproximar, apesar do medo que o consumia. Ao se aproximar a menos de 2 metros de distância, o espírito imóvel parecia esperar pela sua abordagem. Daí o meu avô pôde enxergar o seu rosto, que demonstrava seus olhos vazios e sombrios, que emanavam uma aura de tristeza e sofrimento. Nesse momento, vô Carolino, com sua voz trêmula de pavor, perguntou ao misterioso homem que ele queria. O espírito baixou a cabeça em silêncio por um instante, como se ponderasse uma resposta, e alguns segundos depois, num sussurro suave e etéreo, ele respondeu que queria redenção. Mas antes que meu avô pudesse fazer mais perguntas, algo inexplicável aconteceu. O homem começou a se dissolver, como uma fumaça negra que se dissipava no ar noturno. O viajante, tomado pelo medo e pela perplexidade, recuou o seu cavalo rapidamente, testemunhando o desaparecimento daquele espírito diante de seus olhos. O silêncio profundo da noite foi quebrado apenas pelas batidas aceleradas do coração do meu avô. Ele se encontrava sozinho, envolvido em uma atmosfera carregada de mistério e assombro. O encontro com o espírito da estrada havia deixado uma marca indelével em sua mente, evocando uma sensação de temor. Vô Carolino, muito amedrontado, decidiu seguir imediatamente, cavalgando por aquela rota assombrada, e se perguntando sobre o significado daquela aparição, e sobre a busca do espírito por redenção, e o motivo de sua repentina rejeição. Aquela experiência marcante mudou para sempre a vida do meu avô. Ele se tornou mais cauteloso ao lidar com o sobrenatural, consciente de que existem mistérios que jamais são plenamente compreendidos. O espírito da estrada do Pique 16 é um enigma envolto em sombras, e continua a povoar os pensamentos de vários viajantes daquela via, lembrando-os de que nem todas as histórias assustadoras têm um ocorrido previsível ou explicação lógica. Porém, uma coisa todos concordam, é que a aparição do Homem de Preto não é apenas uma história para contar, mas sim uma realidade assustadora, que pode ser testemunhada por aqueles que se aventuram naquelas paragens noturnas. Para a história de hoje: A Feiticeira do Vale das Sombras. Um conto escrito por Agmael Lima. Transcorria o mês de agosto do ano de 2004, quando numa noite depois de chegar inspirado da faculdade, eu escrevi um poema intitulado A Feiticeira do Vale das Sombras, cujos versos descreviam a beleza e sensualidade de uma mulher mórbida e misteriosa, que possuía um encanto fora do comum. Apesar do cenário poético se desenrolar num ambiente obscuro e cheio de misteriosidades, a personagem central do poema, além de possuir poderes sobrenaturais, era dona de uma sedução hipnótica que fazia deste apaixonado poeta um fiel escravo da sua lascívia. Era uma mulher cheia de sensualidade e volúpia, cuja aura enigmática realçava uma aparência que exalava mistério e fascinação. Assim que terminei de escrever o poema, repousei em meu leito à espera do sono. Porém, mal havia me deitado, ouvi sutilmente bater no portão da minha casa. Quem seria a uma hora daquelas? Afinal, já se passava da meia-noite, e dificilmente alguém viria à minha residência num horário tão tardio. Inicialmente ignorei aquelas batidas, mas elas insistiam em acontecer, e num determinado momento percebi que além das batidas, também ouvi uma melodiosa voz feminina pronunciando meu nome, me pedindo para que eu abrisse a porta. Nesse momento, me levantei da cama e segui até a entrada da casa,
e grande foi a minha surpresa quando notei que em frente ao portão, estava em pé uma linda mulher completamente estranha aos meus olhos. Seus longos cabelos negros, era como a noite mais profunda, e caíam sobre suas costas como uma cascata suave e sedutora, acrescentando um toque tentador ao seu visual. Sua pele cor de jambo irradiava um tom quente e exótico, realçando sua beleza cativante. Possuía olhos hipnotizantes, castanhos claros, que pareciam guardar segredos ancestrais, brilhando suavemente e revelando a profundidade de sua alma misteriosa. Seus lábios eram carnudos e volumosos, irresistivelmente realçados por um batom na cor vinho escurecido. Suas unhas grandes e pontiagudas, eram pintadas na cor vermelho sangue, era um elemento de destaque em sua aparência, e adicionava a ela um toque de sensualidade e perigo sutil, sugerindo um lado oculto e provocador, manifestando a sua poderosa sedução. Aquela mulher estava vestida em um preto vestido longo e sensual, que personificava sua elegância e a feminilidade, orando suas raízes ciganas. A beleza gótica cheia de malícias e feitiços, fazia daquela mulher a musa do mistério e da sedução, e sua presença exalava poder, enquanto sua aparência enigmática e cativante despertou a minha imaginação, bem como o meu desejo de desvendar todos os segredos que nela habitava. Então a perguntei quem era ela, e o que queria comigo numa hora tão tardia. E num lapso espontâneo, ela me disse que estava ali exatamente porque eu a havia chamado, e então estava ali para atender a minha convocação. Eu, porém, insisti em lhe dizer que ela estava enganada, pois em momento algum eu a teria chamado para estar ali. Foi então que ela me revelou que era a feiticeira do Vale das Sombras que eu havia descrevido no meu poema, e prosseguiu dizendo que estava presa por uma maldição desde a aurora dos tempos, e que os meus versos haviam desfeito o encanto, libertando-a da sua prisão no submundo do Vale das Sombras. Em seguida, ela me falou que, como prova de agradecimento, me faria companhia pelo resto da minha vida. Confesso que tive medo, porém desde aquele momento, a misteriosa mulher passou a habitar na minha casa. O que mais me intrigava é que ninguém além de mim notava sua presença, e apesar dela aparecer para mim num corpo materializado, para outras pessoas ela era invisível, como se fosse um ser que existisse apenas no meu mundo particular, como se fizéssemos parte de um universo só meu e dela. Desde então convivo ao lado dessa enigmática mulher, dividindo uma espécie de vida conjugal, e mesmo sabendo que ela só existe no meu mundo individual, sem medo algum eu aceito essa relação, onde vivemos felizes como um casal comum. Para as demais pessoas, eu sou um homem isolado, um jovem decadente solitário, que não se envolve amorosamente com ninguém. Porém, no meu sideral universo enigmático, sou um lúcido poeta multifacetado, que ao lado da minha inspiradora musa, a feiticeira do Vale das Sombras, eu vivo num místico metaverso, que existe apenas para nós dois. Se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido. É sempre uma honra ter pessoas interessadas no meu conteúdo, e espero que tenha sido satisfatório para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em compartilhar comigo nos comentários. Sua presença e feedback são muito importantes para mim e me motivam a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido. E não se esqueça de se inscrever se acaso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.